A família como vai? Meu irmão vem e responda. Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez neste programa A Família Como Vai, nesse podcast A Família Como Vai. E nós queremos dar continuidade a este tema que nós temos tratado e que me parece muito importante. A minha experiência de 36 anos de casado e ao mesmo tempo também como diácono da igreja nas comunidades, como terapeuta atendendo as famílias no consultório, me parece esse tema um tema bastante importante para ser aprofundado e explorado. Mitos e crenças que nós levamos para dentro da nossa vida de casados e que muitas vezes se tornam um bloqueio no nosso relacionamento, se tornam um bloqueio na nossa relação como casal. Então nós já falamos, por exemplo, do mito quando um casal está apaixonado e enfrenta todas as situações. Aí quando aparece uma dificuldade, parece que já não estão se amando mais. Não é bem assim. O amor não é apenas um sentimento, o amor não é apenas a paixão, é uma decisão. É uma decisão, e isso muitas vezes requer de nós não apenas um sentimento gostoso. Temos as dificuldades a enfrentar. Outro mito que nós já tratamos aqui: os problemas se resolvem com o tempo, devagar, devagar. Claro que o tempo é um aliado, o tempo ele nos ajuda, mas confiar apenas no tempo, que com o tempo passando as coisas mudam, é realmente um grande equívoco. Isso foi o tema do nosso primeiro programa sobre essa temática de mitos e crenças. Aí, querido irmão, querida irmã, no programa da semana passada, nós falávamos sobre outros dois mitos. O primeiro deles é: se você me amasse verdadeiramente, você saberia o que eu estou pensando. Então, essa ideia de que quando há amor, eu não preciso falar o que eu sinto, porque a outra pessoa vai saber o que eu sinto. Oh, meu Deus, é preciso que haja diálogo, é preciso que haja uma partilha daquilo que se está sentindo. Claro que há uma sensibilidade sempre, a gente vai aprendendo, percebe algumas coisas, mas não dá para você confiar apenas e tão somente que a outra pessoa tem que descobrir o que está acontecendo no seu coração. E o último tema que nós tratamos na semana passada foi o tema que fala das discussões como sendo ruins para o casamento. Uma discussão, um debate, uma busca de compreensão de um determinado tema, obviamente que não representa nenhum tipo de mal para o matrimônio, mas é uma forma do casal crescer vendo as suas diferenças e a busca de um consenso naquilo que é o melhor para os dois, o melhor para a relação. Sempre lembrar que no casamento você tem o outro e aí a relação. E é preciso que um esteja bem, que o outro esteja bem, mas que a relação também esteja bem. E é isso que nós buscamos com esse podcast, com esse programa A Família Como Vai. Hoje o tema, o mito, a crença que nós queremos desmascarar, vamos dizer assim, ou que nós queremos aprofundar, é aquela que diz assim: para que um casamento tenha êxito, o outro tem que mudar. O outro tem que mudar. Isso é muito difícil, gente. Porque é uma tendência de acreditar que o fracasso ou que as dificuldades, os desafios, os problemas do relacionamento são culpa do outro. O outro que é culpado. Então eu me coloco numa posição em que eu me considero quem está com a razão e o outro como estando errado. E aí é ele que tem que fazer a mudança. Esse tipo de pensamento, querido irmão, querida irmã, não leva a lugar nenhum. Ou talvez leve a um desgaste desnecessário da relação. Considerar que o outro é que é culpado e que o outro é que tem que mudar. Quando na realidade, numa relação saudável, o que nós temos é o investimento e o esforço dos dois para que o casamento possa melhorar.
o investimento e o esforço dos dois para que a relação possa avançar. Um investimento e uma atenção dos dois para que sejam feitos os ajustes necessários para que a relação possa se tornar uma relação maior, uma relação melhor, digamos assim. Então, um fica querendo que o outro mude, um fica o tempo todo cobrando do outro, mas não percebe quais são as mudanças necessárias que eu também faça para que a relação seja melhor. O que eu posso fazer também de mudança como um movimento para que o matrimônio possa avançar, para que ele possa cada vez melhorar mais. E há uma verdade também, gente, que é uma verdade muito importante para a nossa vida. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. O máximo que nós podemos mudar é a nossa vida. E olha, ainda tem um detalhe. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que ter muito cuidado quando nós queremos mudar o nosso jeito de ser. Existem pessoas, por exemplo, que se acham muito extrovertidas, pessoas que, por serem extrovertidas e brincalhonas, acham que passam a imagem de serem superficiais. E aí começa uma briga consigo mesmo, não, porque eu tenho que deixar de ser assim. Ou então aquela pessoa que é tímida, e por ser tímida, acha que ela tem que ser mais extrovertida, tem que ser mais expansiva. Querido irmão, querida irmã, não esqueçamos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é porque Deus quer as pessoas extrovertidas, Ele quer as pessoas tímidas, Ele quer as pessoas que são mais hábeis para esclarecer alguma coisa, Ele quer pessoas que são hábeis para ouvir, pessoas mais silenciosas. Nós precisamos de tudo. Então, às vezes, o nosso desejo de querer que as pessoas mudem, nós termos, às vezes, uma insatisfação conosco mesmo, talvez seja uma compreensão errada. Nós somos como uma borboleta dentro do casulo. Nós vamos passando por um processo de transformação. E esse processo de transformação culmina com a vida eterna. É somente na eternidade que nós seremos verdadeiramente quem nós somos. Enquanto nós estamos nessa vida, nós temos a oportunidade de nos aperfeiçoarmos. Nós temos a oportunidade de melhorar essa nossa versão de filhos e filhas de Deus. E aí eu encerro com uma pergunta. Você que quer que o seu companheiro, a sua companheira, o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo, a sua noiva, que ele mude porque tem alguma coisa nele que não te satisfaz? A pergunta que eu te faço é: quanto você contribui para que essa pessoa seja dessa maneira? Qual é a atitude que você tem e que faz com que ela de repente haja desta forma que você não gosta? Você joga toda a responsabilidade, a culpa nela. Mas numa relação sempre há uma via de mão dupla com responsabilidades compartilhadas. Se eu sou assim, também tem a ver com aquilo que o outro faz com que eu seja. E se o outro é assim, muitas vezes é porque eu também estou provocando isso na outra pessoa. Vamos parar para pensar nisso? É isso, daqui a pouco nós voltamos. Vamos falar da palavra de Deus iluminando a vida de casal. E nós estamos de volta com o nosso programa. E a família, como vai? Também com esse podcast que você pode compartilhar, hein? Compartilhe. Olha, tá no YouTube, tá no Spotify. Você pode mandar o link para que as pessoas possam também participar disso que eu tenho chamado de uma psicoeducação. É um programa onde nós estamos fazendo um trajeto de educação dos casais e das famílias sobre o relacionamento. E este bloco é um bloco em que nós temos a palavra de Deus nos iluminando, a palavra de Deus
iluminando a vida de família, a vida do casal. E graças a Deus, com a presença do Papa Francisco, porque nós estamos pegando um trecho da Amoris Laetitia, um capítulo da Amoris Laetitia, onde o Papa Francisco pega a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o famoso hino ao amor, o hino da caridade, e ele pega cada uma das características, cada uma das frases que Paulo usa se referindo ao amor e esmiuça, detalha, aprofunda, atualiza para que nós possamos entender e viver cada uma dessas dimensões do amor. Então, num programa anterior, nós falamos que o amor é paciente, entendemos o que é esta paciência como característica do amor. Depois, no programa passado, falamos do amor bondoso. O amor é bondoso, o amor é bondade, o amor é benevolência, o amor é cuidado. E hoje, a frase que nós queremos aprofundar é: o amor não é invejoso. O que significa esta expressão, o amor não é invejoso? Papa Francisco, indo lá na raiz grega do termo inveja, ele vai nos dizer que essa expressão, o amor não é invejoso, significa que no amor não há lugar para sentir algum tipo de desgosto pelo bem do outro. No amor, não existe lugar para eu ficar triste quando o outro está feliz. Porque, ao final de contas, querido irmão, querida irmã, o que é a inveja? A inveja nada mais é do que a tristeza pelo bem alheio. O outro está bem, o outro está feliz e eu estou amargurado, angustiado, entristecido, com rancor dentro de mim, porque o outro está bem. E isso tem uma razão muito simples. A razão é o egocentrismo. A razão é eu olhar os outros a partir de mim. E aí daquilo que são as minhas carências, daquilo que são as minhas ambições, muitas vezes, eu julgo o outro ou me entristeço com aquilo que é o bem da outra pessoa. Então o verdadeiro amor, ele se alegra com aquilo que é a conquista, com aquilo que são os sucessos das outras pessoas. No amor, nós não vemos o outro como uma ameaça a nós, como alguém que possa, pelo seu bem, pelo seu sucesso, pelo seu progresso, pelo seu crescimento, que isso represente alguma coisa de ruim para mim. Na realidade, é aceitar que cada pessoa tenha os seus próprios dons. E a partir do momento que eu aceito que cada pessoa tem os seus próprios dons, eu vou procurar o meu caminho. Eu vou identificar quais são os meus dons, para que eu me alegre com os dons que o Senhor me deu. Um dos grandes males, querido irmão, querida irmã, e que é fonte de muitos dos nossos pecados por pensamentos e palavras, é a maldita comparação. A comparação. Nós deveríamos evitar as comparações. Nós deveríamos olhar para os dons que Deus nos deu e agradecer a Deus por eles e desenvolvê-los. E, ao mesmo tempo, agradecer a Deus pelos dons que as outras pessoas têm. Isso significa que o amor não é invejoso. E, ao mesmo tempo, cumprir, ou melhor, viver este amor que não é invejoso é também cumprir os 2 últimos mandamentos da lei de Deus. Nos 10 mandamentos está lá, nos 2 últimos, não desejar e não cobiçar aquilo que é do outro. Não desejarás e não cobiçarás aquilo que é do outro. Então, o amor leva sempre a uma apreciação, a uma valorização serena, tranquila da outra pessoa e por cada pessoa. Em última análise, significa, querido irmão, querida irmã, que o amor não é invejoso, porque o amor nos ensina
a olhar as pessoas com os olhos de Deus. Olha que coisa bonita. Olhar as pessoas com os olhos de Deus. No santuário de Schanstatt, no santuário da Mãe Rainha Três Vezes, quando você entra, tem lá em cima um olho, né, dentro de um triângulo, que é o olho de Deus. Muitas vezes as pessoas interpretam isso como vigilância, mas na realidade é claro que Deus está sempre cuidando de tudo, mas é também o olhar amoroso de Deus. É o convite para que nós olhemos com os olhares, ou com o olhar que Deus tem para com as pessoas. Deixarmos de olhar com o nosso olhar para olhar aquela pessoa com o olhar de Deus. Quanta diferença isso faz. Olharmos a nossa esposa, olharmos os nossos filhos, olharmos a nossa família com o olhar de Deus. Um olhar agradecido, reconhecendo os dons, um olhar de bênção. Agora, tem um último detalhe para nós fecharmos essa nossa reflexão. Quando nós dizemos, querido irmão, que o amor não é invejoso, significa também dizer que o amor, ele está sempre também contra a injustiça. Então, quando nós entramos numa luta, digamos assim, ou quando nós entramos numa ação cujo objetivo é enfrentar a injustiça, principalmente a injustiça diante daqueles que têm tudo e de uma multidão que não tem nada, Papa Francisco nos alerta que isso não é inveja. Isso é querer que se cumpra a boa nova do Evangelho, que haja justiça, que haja uma partilha justa dos bens que o Senhor concedeu a todos os seus filhos por meio da criação. É isso, querido irmão, querida irmã, essa reflexão a partir da palavra de Deus e que se aplica muito à vida de família. O amor não é invejoso. Nós já voltamos. Família que reza unida sempre estará. E nós seguimos com o nosso programa, o nosso podcast, A Família, como vai? Esse programa, esse momento que nós queremos que seja um momento de crescimento para a sua vida de família, que seja de crescimento para a sua vida de casal. Olha, esse material que nós estamos disponibilizando depois no YouTube, no Spotify, que fica realmente disponível para que você possa acompanhá-lo. Eu diria que é um verdadeiro curso, viu, querido irmão, querida irmã, que você pode acompanhar para refletir como casal, como família, essas realidades que estão sendo trazidas aqui. É um grande projeto que nós temos de levar às famílias situações práticas, situações que sejam realmente importantes para o crescimento da vida de família. Eu, Diácono Geraldo Luiz, estou aqui falando aquilo que é a doutrina da igreja, mas também aquilo que é o que é tratado nos livros, nos manuais de terapia de casal e família a respeito do relacionamento. E isso é uma graça que nós recebemos na nossa igreja. A família, esse dom do matrimônio, que é algo que realmente, digamos assim, é a base, o amor matrimonial, a espiritualidade matrimonial, ela é a base da espiritualidade cristã. E nós estamos tratando aqui dos mitos e crenças que muitas vezes atrapalham, que muitas vezes dificultam a vida do casal, a vida de família. E eu vou trazer mais um, hein? Esse mito que eu vou trazer agora é aquele que diz assim: o casamento é a única fonte de felicidade. Casamento é a única coisa que pode realmente me realizar. Pois é, querido irmão, querida irmã, vamos falar um pouquinho a respeito disso. Em primeiro lugar, existem pessoas que buscam de uma forma ansiosa, de uma forma quase que desesperada, um casamento, né? Partindo daquele princípio de que melhor mal acompanhado do que só. Melhor mal acompanhado do que só.
quando na realidade deveria ser o contrário, né? Porque muitas pessoas... Primeiro porque nós nunca estamos sós. É muito lindo no programa da Rádio Alvorada, que eu tenho no domingo, que é Ele Está no Meio de Nós, quando me liga uma pessoa e eu digo, com quem você mora? Ah, moro eu e Deus. Olha que lindo. A pessoa reconhece que ela não está só. Nós olhamos para a pessoa e achamos que ela está só, mas Deus nunca abandona os seus filhos. Então, em primeiro lugar, é preciso compreender que o amor, ele tem várias maneiras de manifestação. E o celibato é uma graça na vida da nossa igreja. Também a virgindade, hoje está muito bonito esse movimento de pessoas que se consagram a sua vida na juventude e vivem um amor matrimonial com o próprio Cristo. Uma religiosa que vive um amor matrimonial com o próprio Cristo. Um sacerdote que vive uma vida matrimonial da sua alma com o próprio Cristo e dele com a igreja. E é um amor matrimonial, é um amor de doação, é um amor que traz prazer, é um amor que traz um retorno, é um amor que traz uma realização. Então a primeira coisa que nós temos que deixar claro é que o casamento, o matrimônio, ele não é o único caminho para a vivência do amor. Não é um único caminho. Existem outros caminhos pelos quais essa relação íntima ela acontece numa outra dimensão. Até porque, querido irmão, querida irmã, se esta relação íntima com Deus não estiver no próprio matrimônio do marido e da esposa com Deus, também o matrimônio não está em bases sólidas. Então há um amor, que é esse amor que brota da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que brota da sua entrega, que é a base de toda e qualquer relação dentro da nossa igreja. A relação de um presbítero com a sua comunidade, de uma religiosa, de um religioso com a sua comunidade, de alguém que se consagra ao serviço que presta dentro de uma determinada realidade e também do casamento. Então o casamento não é a única forma de realização. Mas eu quero convidar você a um aprofundamento também no que diz respeito ao casamento. No casamento, querido irmão, querida irmã, existe um eu, existe um tu e existe um nós. E é preciso cuidar desse eu, desse tu e desse nós. É preciso que haja um cuidado do eu, é preciso que haja um respeito pelo tu, é preciso que o casal aprenda a construir este nós para que o eu e o tu não desapareçam, e é preciso que em determinados momentos o eu esteja a serviço do tu, e em outros momentos o tu esteja a serviço do eu. É aquilo que a gente chama, numa linguagem artística, poética, nós chamamos de a dança do casal. A dança do casal é esta realidade de valorização do eu, de valorização do tu, de valorização desse nós que representa esse entendimento, este crescimento que vai fazendo com que este casal tenha experiências maravilhosas na sua vida. Então é preciso que o casal reconheça, querido irmão, querida irmã, para que a relação não seja uma relação tóxica, de uma dependência. É preciso que o casal reconheça que cada um dos dois também tem a sua dimensão pessoal, também tem a sua dimensão profissional, também tem a sua dimensão social, também tem a sua dimensão de família, de amizades. É preciso entender que não estamos presos pelo sacramento do matrimônio, estamos livres. É claro, querido irmão, querida irmã, que isto exige um amadurecimento, um reconhecimento
de limites. A partir do momento que sou casado, a partir do momento que tenho filhos, que tenho responsabilidades, eu não vou viver uma vida de solteiro. Mas o fato de eu não viver uma vida de solteiro não significa que eu não tenha o direito e que não seja bom para a própria relação momentos onde eu estou cuidando de mim. Esta reflexão, querido irmão, querida irmã, mostra que no casamento existem outras fontes de satisfação e que vão fazer com que muitas vezes a relação seja mais leve e seja até mais fácil a superação de determinados conflitos quando nós temos também esse espaço, digamos assim, de oxigenação da nossa relação. Nós não podemos colocar todo o peso da nossa vida sobre a relação conjugal. Nós temos a relação conjugal como a base, ela é a rocha, e isso é bíblico. A casa construída sobre a rocha, ela é a rocha. E quanto mais rocha ela for, mais nós teremos a possibilidade de individualmente, para o bem do próprio casamento, transitarmos por outros espaços onde muitas vezes estaremos sozinhos. Mas na realidade nunca estamos sozinhos, porque se somos realmente casados, quando nós estamos nesses espaços, o outro está conosco. Se não fisicamente, a pessoa com quem nós convivemos sabe, seja pela nossa aliança, mas muito mais pela nossa forma de viver a vida de uma maneira feliz. Então, querido irmão, querida irmã, é importante que nós tenhamos essa dança do casal como sendo uma bênção na nossa vida. E há quem diga que o casal é uma grande dança do tango, com muita sensualidade, porque ela faz parte da relação, onde às vezes um está diante do outro, mas no verdadeiro tango, os parceiros sempre terminam abraçados e unidos. Uma ótima dança do casal para a sua vida. A família como vai?